E vamos para o nosso assunto de primeira. Com a Marcela Rezec, que eu já apresentei para vocês. Bom dia, Marcela. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então, para os 95 anos do Palácio da Bolsa Oficial de Café, o Palácio do Café em Santos. Explica pra gente, o palácio é o prédio, a bolsa, que era a parte dos negócios e da cotação, funcionava e hoje é um museu dentro do palácio. Isso, Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho várias coisas aqui, ó. ao mesmo tempo. Que é o que o pessoal lá de Brasília devia tomar, todo mundo. Um cafezinho. Um cafezinho para acalmar um pouquinho, porque tá todo mundo nervoso, né? Eu vou no cafezinho aqui para combinar com a nossa conversa. Explica pra gente como é que era. Bom, o edifício é chamado de Palácio da Bolsa Oficial de Café porque a bolsa de negociação de café realmente estava situada dentro do edifício. Atualmente, o que funciona dentro do edifício é o Museu do Café, que fala toda essa história, também das negociações, mas toda a história do café aqui no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Marcela, esse prédio é tombado pelo patrimônio histórico e ele tem que ser preservado, ele não pode ser mexido. E aí vocês estão comemorando 95 anos de história do prédio? Na realidade, esse prédio foi inaugurado em 7 de setembro de 1922. Foi justamente no centenário da independência, foi um evento grande, porque realmente queriam demonstrar toda essa opulência do café através do próprio edifício. E aí, ao longo dos anos, ele realmente foi ganhando força em questão histórica e cultural e foi tombado pelos 3 níveis que a gente diz, né? Tanto no nível municipal, estadual e federal. Então, ele é um patrimônio nacional. E foi o primeiro edifício eclético a ser tombado. Que está aqui, essa é a grande imagem dele. É uma referência de arquitetura eclética. É um prédio lindo, né? É maravilhoso. Mas volta, deixa eu ver o prédio. Quer ver um pouquinho da entrada? Vamos falar da arquitetura, porque, sei lá, o que é isso aí? É neoclássico? Eu não sei. Uma mistura de estilos, na realidade. Nessa entrada é o neoclássico, tá. Mas a gente tem partes de arte nouveau dentro, que é justamente o eclético, essa mistura, né, completa que você tem dentro da arquitetura. E naquela época, muitos dos materiais utilizados, ou às vezes grande parte da totalidade, esse material vinha da Europa. Na realidade, a maior parte é importado. Por exemplo, os mármores do piso eram todos italianos, não se encontrava, não tinha como. E mesmo o artesão que fez era italiano também. Então a gente importava não só o material, mas a mão de obra também. Uma vez lá numa fazenda em Campinas, que é uma fazenda histórica, inclusive, e aí tudo nela, inclusive as telhas vieram da França. Isso. A Estação da Luz, por exemplo, em São Paulo, Todinha. A Estação da Sorocaba, veio inteirinha da Inglaterra, pré-montada, pré-moldada. Né? É o mesmo período, né? Mesmo a gente não tinha indústria pesada como nós tínhamos aqui, né? Não. Naquela época, a indústria da construção realmente estava começando. E em Santos, por exemplo, ele foi um marco, porque além de tudo, ele foi o primeiro edifício de concreto armado em Santos. Então era uma evolução tecnológica absurda, mas o pessoal ainda não sabia construir, então realmente deu trabalho, só que a construção foi rápida. E o que os 95 anos, o que é que vocês estão comemorando? É a preservação do prédio? O que é que vocês programaram para as atividades? Justamente a gente queria trazer para a sociedade, para a população, a importância desse edifício, né? Por que ele é um patrimônio nacional? Né? E qual a leitura das pessoas em relação a esse edifício? Então, a atividade que a gente desenvolveu foi uma visita falando da arquitetura, foi uma visita diferente que a gente fez no museu, não só falando da história, da exposição, mas mostrando os pontos de arquitetura e, às vezes, algumas curiosidades que as pessoas, no dia a dia do museu mesmo, não têm condições de ver, partes que estão fechadas para público, a gente levou o pessoal para visitar. Então, foi uma visita diferente, realmente mostrando o edifício. E aí tem um guia que vai explicando, que nem eu fui me meter a besta aqui para você entender de arte, falei, é neoclássico. Você falou, então, a entrada mas são vários estilos. Aí tem um guia que vai explicando. Isso, na realidade foi um combo de pessoas, uma parte do educativo, eu como arquiteta e o artista plástico Paulo Van Poser, a gente foi falando sobre diversos elementos e fazendo essa composição. E o engraçado é que as pessoas que participaram também trouxeram coisas pra gente, então foi uma troca, na realidade, com o público. E você vê como a linguagem vai mudando, né? Ela já usa a expressão combo, que já virou uma linguagem universal, falar em combo, um combinado de coisas, né? Um combo de pessoas. Antes você falaria um grupo de pessoas, agora já é um combo de pessoas. É legal essa transformação do homem. Olha, essa é uma imagem interna, por exemplo. Isso, esse é o Salão do Pregão, é a área mais nobre realmente do edifício, eram onde feitas as negociações todas do café, compra e venda eram feitas nessa área. E é onde a gente tem elementos artísticos mais relevantes. Então, por exemplo, o cadeiral, que é um mobiliário feito pelo Liceu de Artes e Ofícios, o vitral, que foi composto pelo Benedito Calixto e feito pela Casa Conrado. Benedito Calixto. E as telas do Benedito Calixto mostrando a Santos em vários períodos, da cidade de Santos. Então,
quando a cidade na época colonial, 1822, ainda um período colonial, e 1922 com a entrada do café realmente, a modernização da cidade. O Benedito Calixto foi um importante artista plástico, né? Isso foi pintor, foi arquiteto. Muita gente só conhece ele pela Praça Benedito Calixto, ali no bairro de Pinheiros. Você fala, quem é o Benedito Calixto? Daí, então, os Foi quadros são do pintor Benedito. de relevância. Os vitrais também, tudo Benedito Calixto. Isso, ele tinha essa leitura, né, da história paulista, ele fez muito essa visão de como o paulista se via nesse período realmente. E muita gente não sabe da importância do café. Eu mesmo tomei um cafezinho aqui que estava uma delícia. Pode trazer todo dia, viu, Milena? Esse daqui, não sei onde você foi buscar, mas estava ótimo. E aí, o café era o ouro do Brasil, né? Isso. Nessa época. Era Né? ouro do Conta um Brasil. pouquinho pra gente disso. Nesse período realmente a economia era mantida praticamente pelo café. Né? Então você vê a evolução de várias cidades, não só Santos, mas mesmo São Paulo e cidades do interior que cresceram com esse dinheiro do café, essa inversão do café. Na realidade, a gente tem a linha férrea hoje que ligava Santos ao interior, por quê? A São Paulo Porque Railway. precisava realmente Construída escoar pelos ingleses. essa produção de café, né? Num período que a exportação era muito forte, o Porto todo de Santos foi modernizado nesse período. Então, realmente, era o ouro. Tem uma central de energia ali no alto depois de Mogi das Cruzes, na descida, no início da descida da serra para Bertioga, Isso. que é a central de energia elétrica para produzir energia elétrica, foi criada pelos ingleses também, exclusivamente para fornecer energia elétrica ao Porto de Santos. Tamanha era a importância do Porto e do café. Porque realmente E você está tinha que ativa girar. até hoje. Está ativa até hoje, funciona até hoje. Realmente, esse período foi um período de modernização Sem no dúvida. estado de São Paulo inteiro. A Companhia Docas, na época, né, você vê toda a evolução. E o Palácio da Bolsa foi justamente para demonstrar toda essa riqueza. A grandeza. Né, a grandeza. do Então, os café. elementos artísticos e todo, assim, nesses elementos artísticos que aqui, infelizmente, a gente não consegue ver tão bem, mas a raminha do café está sempre presente ali, Sim. demonstrada, né, esse poderio do ouro verde que era o café. Era o ouro verde, o café do Brasil. A data é 7 de setembro, né? 7 de setembro. Foi agora, então. Foi agora. E vocês têm um programa de comemorações que segue agora? Como Isso, é a que é? gente começou com essa visita, depois nós tivemos um ateliê com o próprio artista Paulo Van Poser, para o pessoal fazer essa leitura. E agora, engatando na Primavera de Museus, a gente vai apresentar um pouquinho dos espaços originais do edifício. Então, o que funcionava em cada local dessa área pública do museu. Legal. Quem quiser participar, conhecer, como é que faz? Tem que se inscrever antes, porque são grupos pequenos, né? Não é toda hora que vai estar aberto. Bom, na realidade, você pode fazer inscrição, agendamento de grupos, a partir de 10 pessoas, no telefone do museu, 3213-1750, 13, né? Mas também, todos os dias, ao meio-dia, você tem a visita espontânea. Se você chegar lá, você tem a... Você vai passando por Santos, 11h30 da manhã lá... Você pode fazer... Geralmente o pessoal está no almoço, aquela parada, então pode fazer a visita. Quanto tempo demora o tour aí? Olha, essa visita a gente faz um pouco mais curta, justamente para poder atender, então uns 40 minutos, por aí você consegue fazer a visita. Você vai lá, ou almoça antes e vai fazer a digestão caminhando pelo museu, ou depois, também, almoçar depois. Fazer uma visita. E os sábados e domingos a gente tem de hora em hora as visitas espontâneas também. Legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e sempre pela conservação, que a gente gostaria que todas as grandes obras do Brasil fossem assim, né? Como é na Europa, né? Em outros lugares do mundo. O Brasil é um tal de passar o trator por cima e faz um negócio novo. Verdade. Sei lá se daqui a uns 300 anos a gente não vai ter essas coisas novas que foram criadas. Eu passei pelo Museu do Ipiranga outro dia, o museu está abandonado, o mato cresceu naquele parque em volta do museu, o museu está fechado, que corre risco de desabar, pararam o trabalho de manutenção, também é uma área tombada, né? Nós tivemos agora o 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Enfim, o que se fez aí com o patrimônio histórico brasileiro nos últimos tempos é simplesmente lamentável. Mas a gente tenta, faz um esforço conjunto, né? E aos pouquinhos a gente vai mantendo, como é o caso do Museu do Café. Ok, Marcela, muito obrigado pela presença. O contato de internet qual então? É www.museudocafé.org.br. Legal. Passando em Santos, então, vale a pena fazer uma visita ao Museu do Café e acompanhar também uma excursão, uma tour lá dentro, para você conhecer melhor. O Palácio do Café é o prédio onde dentro funcionava a Bolsa do Café e hoje tem o Museu do Café. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Otávio.